Z janeiro de 2016. Capítulo 1. Uma vidraça se quebra no bolso da calça de Bill Odds. O som é seguido de um coral jubiloso de garotos gritando: "Foi um home run." Odds faz uma careta e pula na cadeira. O Dr. Stamos é um dos 4 médicos com os quais marcou consulta, e a sala de espera está cheia naquela manhã de segunda. Todo mundo se vira para olhar para ele. Odds sente o rosto ficar quente. "Desculpem", diz ele para a sala toda. Mensagem de texto. E bem alta, comenta uma senhora com cabelo branco fino e papada de beagle. Ela faz Odds se sentir um garotinho, e ele já está com quase 70 anos. Mas aparentemente ela sabe tudo sobre etiqueta de celulares. Você deveria baixar o volume em lugares públicos, ou deixar o telefone no mudo. Claro. A senhora idosa volta a se concentrar em seu livro, Se é 50 Tons de Cinza, e não é a primeira vez que lê, pela aparência surrada do exemplar. Odds puxa o iPhone do bolso. A mensagem de texto é de Pat Huntley, seu velho parceiro quando ele ainda era da polícia. Pat está prestes a se aposentar, e difícil de acreditar, mas é verdade. Último turno é como chamam, mas Odds acha impossível parar. Ele agora tem uma firma de 2 pessoas chamada Achados e Perdidos. Ele se intitula rastreador independente, porque se meteu em um probleminha alguns anos atrás e não pode se qualificar para uma licença de investigador particular. Naquela cidade, é preciso ter seguro. Mas investigador particular é o que ele é, ao menos em parte do tempo. Me ligue, Kermi. Agora. É importante. Kermi é o verdadeiro primeiro nome de Odds, mas ele usa o do meio com a maioria das pessoas, reduz as piadas de sapo ao mínimo. Mas Pat faz questão de usá-lo. Acha hilário. Odds pensa em colocar o celular no bolso de novo, depois de deixá-lo no mudo, se ele conseguir encontrar o botão de não perturbe. Ele vai ser chamado para o consultório do Dr. Stamos a qualquer minuto e quer acabar logo com essa história. Como a maioria dos homens mais velhos que conhece, Odds não gosta de consultórios médicos. Sempre tem medo de eles encontrarem não só uma coisa errada, mas uma coisa muito errada. Além do mais, ele sabe muito bem sobre o que o ex-parceiro quer conversar à grande festa de aposentadoria no mês que vem. Vai ser no Raintree Inn, perto do aeroporto. No mesmo lugar em que a festa de Odds aconteceu, mas desta vez ele pretende beber bem menos. Talvez nada. Ele teve problemas com a bebida quando estava na ativa, foi parte do motivo de seu casamento ter desmoronado, mas atualmente parece ter perdido o gosto pelo álcool. Isso é um alívio. Odds leu um livro de ficção científica chamado The Moon is a Ash Mistress. Ele não sabe sobre a Lua, mas testemunharia no tribunal que o uísque é um amante cruel, e ele é produzido bem aqui, na Terra. Ele reflete. Pensa em mandar uma mensagem de texto, mas rejeita a ideia e se levanta. Os velhos hábitos são fortes demais. A mulher na recepção se chama Marley, de acordo com o crachá. Ela parece ter uns 17 anos e lhe oferece um sorriso brilhante de líder de torcida. O doutor vai atendê-lo em breve, Sr. Odds, eu prometo. Só estamos um pouquinho atrasados. Segunda-feira é assim. Segunda, não dá para confiar na segunda, canta Odds. Ela parece não entender a referência. Vou precisar dar um pulinho lá fora, está bem? Tenho que fazer uma ligação. Tudo bem, diz Marley. Só fique perto da porta. Faço um sinal se você ainda estiver lá fora quando o doutor estiver pronto para te atender. Ótimo. Odds para ao lado da senhora a caminho da porta. O livro é bom? Ela olha para ele. Não, mas é muito vigoroso. Foi o que me disseram. Já viu o filme? Ela olha para ele, surpresa e interessada. Existe um filme? Sim. Você devia ver. Não que Odds tenha visto, apesar de Holly Gibney, sua antiga assistente. E atual sócia é uma fã ávida de filmes desde a infância perturbada, ter tentado arrastá-lo para assistir 2 vezes.
Foi Holly quem botou o alerta de mensagens com som de vidro se quebrando o home run no celular dele. Ela achou engraçado. Odds também achou, e no começo. Agora, acha um saco. Ele vai pesquisar na internet como mudar isso. Dá para encontrar qualquer coisa na internet hoje em dia. Algumas coisas são úteis. Algumas são interessantes. Algumas são engraçadas. E algumas são horríveis pra caralho. Capítulo 2. O celular de Pat toca 2 vezes antes de seu antigo parceiro atender. Play. Me escute com atenção, ordena Odds, porque você pode ser testado sobre isso depois. Sim, eu vou à festa. Sim, vou fazer alguns comentários depois do jantar, divertidos, mas não vulgares, e vou fazer o primeiro brinde. Sim, eu sei que sua ex e sua atual esposa estarão lá, mas, até onde estou informado, ninguém contratou uma stripper. Se alguém tiver contratado, só pode ser o idiota do Hal Corley, e você teria que perguntar a eu. Bill, pare. Não é sobre a festa. Odds para na mesma hora. Não é só por causa das vozes indistintas ao fundo, vozes de policiais, ele sabe disso apesar de não conseguir identificar o que estão dizendo. O que o faz hesitar é Pat o chamar de Bill, e isso quer dizer que ele está falando sério. Os pensamentos de Odds vão primeiro até Corinne, sua ex-esposa, e em seguida até a filha, Allison, que mora em São Francisco, e depois até Holly. Jesus, se alguma coisa tiver acontecido com Holly. O que foi, Pat? Estou na cena de um crime que parece ser um assassinato seguido de suicídio. Eu gostaria que você viesse dar uma olhada. Traga sua parceira se ela estiver disponível e concordar. Odeio dizer isso, mas acho que ela talvez seja um pouco mais inteligente que você. Nenhuma das pessoas importantes para ele. Os músculos do abdômen de Odds, contraídos como se para absorver um golpe, relaxam. Embora a dor constante no estômago que o levou até Stamos continue presente. Claro que é. Porque ela é mais jovem. A gente começa a perder neurônios aos milhões depois dos 60, um fenômeno que você vai poder vivenciar em 2 anos. Por que você iria querer um velhaco como eu em uma cena de assassinato? Porque esse deve ser meu último caso, porque vai estourar nos jornais e porque, não desmaie, eu valorizo sua opinião. A de Gibney também. E, de um jeito estranho, você tem uma ligação com esse caso. Deve ser coincidência, mas não tenho certeza. Que ligação? O nome Martin Stover te diz alguma coisa? Por um momento, não, mas de repente Odds tem um estalo. Em uma manhã enevoada de 2009, um maluco chamado Brad Hartsfield dirigiu um Mercedes-Benz para cima de uma multidão procurando emprego no City Center, no centro. Ele matou 8 pessoas e feriu 15 seriamente. Ao longo da investigação, os detetives K. William Odds e Peter Huntley entrevistaram muitos dos que estavam presentes naquela manhã enevoada, inclusive os sobreviventes feridos. Martin Stover foi a mais difícil de conversar, e não só porque a boca desfigurada a tornava praticamente impossível de entender por todo mundo, exceto sua mãe. Stover ficou paralisada do peito para baixo. Anos mais tarde, Hartsfield mandou uma carta anônima para Odds. Nela, ele se referiu a Stover como uma cabeça em um palito. O que tornou tudo especialmente cruel foi a pérola de verdade dentro da piada de mau gosto. Não consigo ver uma tetraplégica como assassina, Pat, e a não ser em um episódio de Criminal Minds, claro. Então, concluo. Foi a mãe. Primeiro Stover, depois ela. Você vem? Odds não hesita. Vou. Busco Holly no caminho. Qual é o endereço? Hilltop Court, no 1601. Em Reed Dali. Reed Dali é um bairro planejado ao norte da cidade. As casas não são tão caras quanto as de Sugar Heights, mas é bem chique. Posso chegar em 40 minutos, se Holly estiver no escritório. E ela vai estar. Ela quase sempre está sentada à mesa às 8, às vezes às 7, e é capaz de ficar lá até Odds mandá-la ir para casa, preparar um jantar e ver um filme no computador.
Holly Gibney é o motivo principal de achados e perdidos ainda estar de pé. Ela é um gênio da organização, uma fera no computador e o trabalho é sua vida. Bem, junto com Otis e a família Robinson, principalmente Jerome e Bárbara. Uma vez, quando a mãe dos dois chamou Holly de Robinson honorária, seu rosto se iluminou como o sol em uma tarde de verão. É uma coisa que Holly faz com mais frequência agora, mas ainda não o bastante para o gosto de Otis. Ótimo, quer. Obrigado. Os corpos foram transportados? Estão indo para o necrotério agorinha, mas Izzy está com todas as fotos no iPad. Ele está falando de Isabelle Jaines, parceira de Pat desde que Otis se aposentou. Tudo bem. Vou levar uma bomba de chocolate, já tem uma padaria inteira aqui. Onde você está, aliás? Nenhum lugar importante. Chego aí assim que puder. Otis encerra a ligação e segue depressa pelo corredor até o elevador. Capítulo 3. O paciente do Dr. Stamos das 8h45 finalmente sai da área de exames nos fundos. Marley olha ao redor em busca do médico. A consulta do Sr. Otis estava marcada para as 9, e agora são 9h30. O pobre sujeito deve estar impaciente para ser atendido logo e dar continuidade ao seu dia. Ela olha para o corredor e vê Otis falando ao celular. Marley se levanta e espia o consultório do Dr. Stamos. Ele está sentado à mesa com uma pasta aberta. Kermy William Otis está impresso na aba. O médico está lendo alguma coisa na pasta e massageando as têmporas, como se estivesse com dor de cabeça. Dr. Stamos. Devo deixar o Sr. Otis entrar? Ele olha para ela, assustado, e depois para o relógio na mesa. Ah, Deus, sim. A segunda-feira é um saco, não é? Não dá para confiar na segunda, diz ela, e se vira para sair. Eu amo meu trabalho, mas odeio essa parte, comenta Stamos. É a vez de Marley levar um susto. Ela se vira e olha para o médico. Deixa pra lá. Estou falando sozinho. Mande-o entrar. Vamos acabar logo com isso. Marley olha para o corredor a tempo de ver a porta do elevador se fechar ao longe. Capítulo 4. Otis liga para Holly do estacionamento ao lado do centro médico, e quando chega ao Turner Building na Lower Marlborough, onde fica o escritório deles, ela está em frente ao prédio com a pasta entre os sapatos sóbrios. Holly Gibney, 40 e tantos anos agora, alta e magra, com o cabelo castanho normalmente preso em um coque apertado, esta manhã está usando um casaco volumoso da North Face com o capuz levantado envolvendo seu rosto pequeno. Qualquer pessoa chamaria aquele rosto de comum, pensa Otis, até ver os olhos, que são lindos e cheios de inteligência. E é possível que você não os veja por muito tempo, porque, via de regra, Holly Gibney não faz contato visual. Otis para o Prius no meio-fio e ela entra, tirando as luvas e levando as mãos para perto da abertura de ventilação no lado do carona. Você demorou 15 minutos. Eu estava do outro lado da cidade. Só peguei sinais vermelhos. Foram 18 minutos, se informa Holly enquanto Otis volta para a via. Porque você estava indo rápido demais, o que é contraproducente. Se mantivesse a velocidade exata de 30 km por hora, teria passado por quase todos os sinais. Eles são sincronizados. Já falei várias vezes. Agora conte o que o médico disse. Você tirou 10 nos exames? Otis avalia suas alternativas, que são apenas duas, em contar a verdade ou mentir. Holly o perturbou para ir ao médico porque ele anda com problemas no estômago. Só uma pressão no começo, agora, um pouco de dor. Holly pode ter transtorno de personalidade, mas é muito eficiente na hora de pegar no pé. Feito um cachorro com um osso, pensa Otis às vezes. Os resultados ainda não chegaram. Isso não é bem uma mentira, Otis diz para si mesmo, porque ainda não chegaram a mim. Ela o olha com desconfiança enquanto ele entra no trânsito da via expressa. Otis odeia quando ela o olha assim. Vou ficar de olho, diz ele. Confie em mim. Eu confio, responde ela. Confio,
Bill. Isso faz se sentir pior. Ela se inclina, abre a pasta e pega o iPad. Pesquisei algumas coisas enquanto estava esperando. Quer ouvir? Pode falar. Martine Stover tinha 50 anos quando Brad Hartsfield a deixou aleijada, o que faria com que tivesse 56 anos hoje. Poderia ser 57, mas como estamos em janeiro, acho improvável. O que me diz? É improvável mesmo. Na época do massacre do City Center, ela estava morando com a mãe em uma casa na Sycamore Street. Não era longe de Brad Hartsfield e a mãe dele, o que é meio irônico, se você pensar bem. Também perto da família de Tom Salbers, reflete Otis. Ele e Holly tiveram um caso envolvendo a família Salbers há pouco tempo, que também tinha ligação com quem o jornal local gostava de chamar de assassino do Mercedes. Pensando bem, todos eram meio interligados, e talvez o mais estranho fosse que o carro que Hartsfield usou como arma do crime pertencera à prima de Holly Gibney. E como uma mulher idosa e a filha severamente aleijada foram das ruas das árvores para Reddale. Seguro. Martine Stover não tinha uma nem duas grandes apólices, mas 3. Era meio surtada quando o assunto era seguro. Otis reflete que só Holly poderia dizer isso em tom de aprovação. Houve vários artigos sobre ela depois, porque ela foi a mais ferida dentre os sobreviventes. Martine Stover disse que sabia que, se não conseguisse um emprego no City Center, teria que começar a tirar o dinheiro das apólices, uma a uma. Afinal, ela era uma mulher solteira com uma mãe viúva e desempregada para sustentar, que acabou cuidando dela. Holly assente. Muito estranho e muito triste. Mas pelo menos tinham segurança financeira, que é o objetivo de um seguro. Elas até subiram na vida. Diz Otis, mas agora a vida delas acabou. Holly não responde. À frente está a saída de Reddale. Otis entra. Capítulo 5. Pat Huntley ganhou peso, a barriga se projeta acima do cinto, mas Isabelle Jaines continua linda como sempre com a calça jeans skinny surrada e o blazer azul. Os olhos cinzentos enevoados vão de Otis a Holly novamente a Otis. Você emagreceu, comenta ela. Isso poderia ser tanto um elogio quanto uma acusação. Ele está com problemas de estômago, então fez uns exames, diz Holly. Os resultados deviam sair hoje, mas não vamos falar sobre isso, pede Otis. Isto não é uma consulta médica. Vocês parecem mais e mais um casal velho, diz Izzy. Holly responde com voz firme. Um casamento estragaria nosso relacionamento de trabalho. Pat ri, e Holly lança ele um olhar intrigado enquanto entram na casa. É uma bela casa estilo Cape Cod, e apesar de estar localizada no alto de uma colina e do clima frio, a casa está quente. No saguão, os 4 colocam luvas finas de borracha e sapatilhas sobre os sapatos. Como tudo volta, pensa Otis. Como se nunca tivesse acabado. Na sala, tem um quadro com meninos de rua de olhos grandes pendurado em uma parede e uma televisão enorme na outra. Há uma poltrona na frente da televisão com uma mesinha ao lado. Na mesa há uma variedade de revistas de celebridades como OK. E periódicos sensacionalistas como o Inside View arrumados em pilhas. No meio da sala tem 2 marcas fundas no tapete. Otis pensa, ver aqui que elas se sentavam à noite para assistir à TV. Ou talvez o dia todo. A mãe na poltrona, Martine na cadeira de rodas. Que devia pesar 1 tonelada, a julgar pelas marcas. Qual era o nome da mãe? Pergunta ele. Janice Ellerton. O marido, James, morreu 20 anos atrás, de acordo com das antigas, como Otis, Pat carrega um bloco em vez de um iPad. Agora, ele o consulta. De acordo com Yvonne Carstairs. Ela e a outra cuidadora, Georgina Royce, encontraram os corpos quando chegaram hoje de manhã, pouco antes das 6. Elas recebiam a mais para chegar cedo. A tal Royce não foi de muita ajuda. Ela estava em choque, se interrompe Izzy. Mas Carstairs ajudou.
Manteve a cabeça no lugar. Ligou para a polícia na mesma hora, e chegamos ao local às 6h40. Que idade tinha a mãe? Pergunta Otis. Ainda não sei exatamente, responde Pat, mas não era nenhuma garotinha. Ela tinha 79 anos, diz Holly. Um dos artigos que encontrei enquanto estava esperando Bill me buscar dizia que ela tinha 73 na época do massacre do City Center. Velha demais para cuidar da filha tetraplégica, afirma Otis. Mas ela estava bem de saúde, diz Isabelle. Ao menos de acordo com Carstairs. Era forte. E tinha bastante ajuda. Havia dinheiro para pagar por causa do seguro, conclui Otis. Holly me contou no caminho. Izzy lança um olhar a Holly, que não o repara. Ela está avaliando a sala. Fazendo um inventário. Farejando o ar. Passando a mão pelas costas da poltrona da mãe de Martini. Holly tem problemas emocionais, é literal até demais, mas também é aberta a estímulos de uma forma que poucas pessoas são. Havia 2 cuidadoras pela manhã, além de 2 à tarde e 2 à noite, conta Pat. 7 dias por semana. De uma empresa particular chamada e uma nova consulta ao bloco. Home au pairs. Elas faziam todo o trabalho pesado. Tem também uma empregada, Nancy Alderson, mas parece que ela está de folga. Uma anotação no calendário da cozinha diz Nancy em Chagrin Falls. Tem uma linha riscada nos dias de hoje, terça e quarta. 2 homens, também usando luvas e sapatilhas, se aproximam pelo corredor. Vindos da parte da casa que pertencera à falecida Martina Stover, supõe Otis. Os 2 carregam malas de provas. Terminamos no quarto e no banheiro, diz um deles. Encontraram alguma coisa? Pergunta Izzy. Apenas o que era de se esperar, responde o outro. Conseguimos vários fios de cabelo branco na banheira, o que não é incomum considerando que foi onde a coroa empacotou. Também havia excremento, mas só traços. O que também era de esperar. Por causa da expressão questionadora de Otis, o técnico acrescenta: ela estava usando fralda. Aquela senhora sabia o que estava fazendo. Eca, diz Holly. O primeiro técnico diz. Tem uma cadeira de rodas adaptada para o chuveiro, mas está no canto com toalhas empilhadas no assento. Parece nunca ter sido usada. Deviam dar banho nela com esponja, afirma Holly. Ela ainda parece sentir nojo, seja pela ideia da fralda ou da merda na banheira, mas os olhos continuam observando a sala. Ela pode fazer uma pergunta ou 2 ou um comentário, mas a maior parte do tempo fica em silêncio, porque as pessoas a intimidam, principalmente em ambientes fechados. Mas Otis a conhece bem, já ao menos tanto quanto é possível, e vê que ela está alerta a tudo. Mais tarde ela vai falar, e Otis vai ouvir com atenção. No caso dos Saubers, no ano passado, ele aprendeu que ouvir Holly paga dividendos. Ela pensa fora da caixinha, às vezes bem longe dela, e pode ter intuições bem incomuns. E apesar de ser medrosa por natureza, Deus sabe que ela tem seus motivos, ela pode ser corajosa. Holly é o motivo de Brad Hartsfield, também conhecido como assassino do Mercedes, estar agora na clínica de traumatismo cerebral Kinnear Memorial. Holly usou uma meia cheia de bilhas para esmagar seu crânio antes de Hartsfield poder deflagrar um massacre muito maior do que o do City Center. Agora, ele está em um mundo distinto que o chefe do departamento de neurologia da clínica chama de o estado vegetativo persistente. Tetraplégicos podem tomar banho de chuveiro, se explica Holly, mas é difícil por causa de todo o equipamento ao qual ficam ligados. Então quase sempre tomam banho com esponja. Vamos para a cozinha, onde está Sol, sugere Pat, e os 4 se dirigem para lá. A primeira coisa na qual Otis repara é o escorredor de louça, onde o prato com a última refeição da Sra. Ellerton foi deixado para secar. As bancadas estão brilhando, e o piso parece limpo bastante para poder se comer nele. Otis acredita que a cama no andar de cima deve estar arrumada. Ela talvez tenha até aspirado os tapetes. E tem a questão da fralda.
ela cuidou das coisas das quais podia cuidar. Como um homem que já considerou seriamente o suicídio, Odd se identifica.